Quantas vezes, irmãos, eu tive pessoas para me lembrarem que eu era jovem e mulher, para dar uma opinião, para pregar. Quantas vezes eu tive gente para me lembrar que eu não tinha um namorado? Até hoje, eu tenho gente para me lembrar que eu não tenho um namorado. Porque é difícil para a nossa sociedade assumir que uma mulher é feliz sendo mulher, sozinha. É difícil para a nossa sociedade assumir a ideia de que essa mulher ela é feliz sendo uma mulher solteira e que ela maneja bem a palavra da verdade. Porque a gente tem que não saber o nome direito. A gente tem que falar de maquiagem e somente. A gente tem que ser a bobona que está falando da novela enquanto os homens estão discutindo política. Nós muitas vezes somos forjadas para isso. Essa semana, ou foi semana passada, a Josélia estava falando comigo, né? Pastora Karine, mas essa menina, falando da Agnes, aquela que estava numa performance violenta com o pai dela aqui na bateria ontem à noite, vocês viram no final? Fazendo assim enquanto o Sidney tocava. E ela me disse assim: Pastora Karine, é muito difícil educar essa menina. Ela tem uma personalidade muito forte. Falei, mas se toda menina tivesse a personalidade mais passiva, como nós íamos ter mulheres políticas? Forja a tua filha, a personalidade dela e o temperamento dela é para a glória de Deus. Discipula essa menina. Ela tem total potencial para ter coragem de ser uma pregadora. Nós temos medo de mulheres coléricas, temos medo de mulheres sanguíneas. A gente queria que todas as mulheres fossem fleumáticas ou melancólicas. A gente tem medo de mulheres que têm um timbre mais encorpado. A gente tem medo de mulheres que não se casam cedo. E Jesus, ele deseja tratar conosco essas ideias. Não para que sejamos as loucas, compreenda. É diferente, e nós vamos ler nas Escrituras isso. É diferente uma mulher que tem influência de uma mulher que é possessiva, doente. É diferente. Eu estava ouvindo a primeira-dama do Brasil, a senhora Michele Bolsonaro, ontem, falando sobre a automutilação e o suicídio no meio de pessoas com deficiência. Uma mulher de influência, que está exercendo influência. E não é por isso que o Bolsonaro está correndo o risco dela tomar a presidência. Ela pode exercer uma boa influência e saber o seu lugar. Jesus, ele está nos convidando a isso. Ele tem uma glória para ser recebida das nossas vidas através de nossa personalidade, de nossas singularidades. Como é glorioso ver pessoas como Janaína Pascoal falando. Para fazer todas aquelas coisas, ela não podia, irmãs, ser, passiva. Existe uma glória que Deus quer receber através de nossa personalidade, através de nossos talentos. Que nós não podemos sofrer porque eles não estão no padrão que faz uma mulher ser dominada com facilidade. E nós também não podemos usar da repulsa a esse padrão estabelecido para perdermos nossa feminilidade.
que é o que o feminismo nos propõe. O feminismo nos propõe o sacrifício do feminino, em detrimento do nosso empoderamento. Eu já fui revestida de poder, obrigada. Eu já fui, obrigada. Nós não precisamos, nós podemos, como mulheres, exercer a autoridade que Deus colocou em nossas mãos. E a gente precisa aprender a refletir sobre essa linha tênue. É tênue. Que horas eu estou falando pela autoridade de Deus e que horas eu estou falando para ser dominadora? É tênue. Que horas eu estou agindo para contribuir, proteger, e que horas eu estou agindo para manipular? É tênue. A gente precisa pedir sempre essa direção do Espírito Santo. E é sobre isso que as Escrituras falam. Nós temos um sério problema dentro do meio cristão de termos uma forma para que a mulher seja usada por Deus sob a égide de um sistema greco-romano de ver a mulher. Isso é preocupante. Pessoas que interpretam as Escrituras, lá em 1 Timóteo capítulo 2, por exemplo, que nós vamos ler, que a gente tem que calada na igreja. Será que é isso? Será que é calada? Por isso nós fomos impedidas de cantar os aleluias nos séculos passados. Porque estava escrito que a gente tinha que ficar calada. Aprender em silêncio. Aprender em silêncio significava isso. Até hoje, para alguns, significa isso. E a resposta certa não está nas feministas. A resposta certa está na cruz. Amém, irmãs? Então vamos passear pelo Evangelho. A perspectiva da mulher na história da fé cristã, irmãs, é sempre uma perspectiva de heroísmo, sacrificando filhos, maridos, sonhos, integridade física. É assim que a gente participa. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11, verso 35, vamos ver o que tem lá. Hebreus capítulo 11, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. As mulheres, elas estão desde a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Nesse pano de fundo de sacrifício, de mulheres que entregam aquilo que mais amam para a glória de Deus. É doloroso para mim ver que muitas vezes isso não é percebido num versículo como esse. As mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. O Abraão, né? Aqui está falando de viuvez. Mulheres que entregaram seus maridos para serem mortos e ficaram viúvas, porque eles corajosamente enfrentaram
um império que odiava o Evangelho. Mulheres que perderam seus filhos e ficaram sem nome para essa dor, porque não tem nome para a dor de um pai ou uma mãe que perde filho. Porque esses filhos foram entregues como um sacrifício a Deus. E algumas delas tiveram a glória de ter seus mortos ressuscitados, mas nem todas. E as mulheres, elas aparecem nas narrativas da história da igreja dessa forma. Elas muitas vezes são 4 linhas de um capítulo inteiro sobre um herói da fé, sobre um homem de Deus. Quantas vezes eu choro em cima dessas 4 linhas? Somos nós. E a palavra de Deus mostra que a nossa marca na história da igreja, ela é uma marca de sacrifício, doação, amor, renúncia. E glórias a Deus por isso. Porque onde há uma mulher, existem bebês, casamento, amor. Jerusa e David Brainerd, por exemplo, Jerusa Edwards e David Brainerd, o garoto que decidiu pregar para os aborígenes, para os nativos, os indígenas dos Estados Unidos. Jerusa Edwards, filha de Jonathan e Sarah Edwards, ela era noiva e libera o seu noivo para a obra missionária. Ele só volta 5 anos depois enfermo para passar 2 semanas com ela, sendo tratado na casa do sogro, e morre. Noiva. Nós temos essas participações na história da igreja. Mulheres como Frida Wingren, que foi falado aqui no primeiro dia, impedida de enterrar o seu filhinho, e que com seu filho nos braços, ela diz: bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. E é feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo o Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte no seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluias, seja a divisa do herói e todo o vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Com seu filho morto nos braços, ela não podia enterrar. E ela adorou como uma mulher podia adorar. Ela poetizou ao seu Senhor. Ela falou das flores. Ela falou de poesia. Existe um caráter da adoração que nos pertence, irmãs. E Jesus disse a Maria: garota, isso não te será tirado. Quando Marta, mesmo querendo adorar a Jesus através de seus afazeres domésticos,
Jesus quis dizer para Marta: não é somente dessa forma que você me adora. Sim, você também tem o direito de, como mulher, parar para me ouvir. Muitas de nós são ensinadas a adorar a Jesus somente fazendo a comida. Muitas de nós são ensinadas a adorar a Jesus e se sente culpada porque parou. E já são 11h30, meu Deus, eu estava adorando no meu quarto. Oh, Espírito Santo, me perdoa. Ai, meu Deus, o mover de Deus foi muito grande na minha vida essa manhã e eu perdi o horário do almoço. Meu Deus, me perdoa por esse pecado. Jesus está querendo dizer que você também pode adorar assim. E que essa parte não te será tirada. Você não vai deixar sua família passando fome. Mas atrasar um dia, porque Jesus estava ministrando ao teu coração para ser uma mulher melhor, isso não te será tirado. Não há pecado em prostrar-se aos pés do Salvador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim: semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Mulheres que professam servir ao Senhor devem se vestir de boas obras. Existe uma herança para nós, irmãs, que nós não podemos abdicar. Existe uma sensibilidade, uma empatia que Deus colocou dentro de nós como mulheres que os homens não possuem. Existe um trato que os homens precisam de nós para exercer. Não é culpa deles, é a nossa função cooperar dessa forma. Na verdade, não queira que esse homem seja você. Proteja a masculinidade desse homem. Não queira que ele perceba como você. Proteja a particularidade ministerial desse homem. Ele precisa de você para fazer certas coisas. Existem boas obras que só podem ser desenvolvidas por nós. E o apóstolo, ele está dizendo que em vez da gente perder tempo se dedicando nos penteados complicados que demoram ou não? Demoram. Em vez da gente perder tempo com as roupas muito luxuosas, a gente quer fazer qualquer coisa que nos propuserem quando a gente está arrumadona? Não quer, gente. Quando a gente põe um salto, a gente quer ficar de lady nesse dia. Não é assim? Ele está dizendo: não torne a sua prioridade ser essas coisas. Ele não está querendo dizer que a gente vai agora ser feia para a glória de Cristo, para que a beleza de Cristo resplandeça em nós. A gente vai agora ser descabelada. A gente vai ficar assim, com uma cara revoltada, para que a glória de Deus se manifeste, vestindo trapos. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a nossa beleza, ela não deve depender dessas coisas, que o investimento do nosso tempo, nossa prioridade. Ele não está fazendo a você uma convocação de ser uma santa feia de Deus, mas ele está dizendo que você deve ser uma mulher que santifica a sua beleza e diz: Senhor, minhas vestes, elas não sobrepõem ao teu serviço. O tamanho do meu salto não sobrepõe ao teu serviço. As minhas joias pesadas não sobrepõem ao teu serviço. Eu posso, Senhor, entre estudar a tua palavra e fazer uma boa maquiagem que vai me requerer tempo, eu posso estudar a tua palavra e ficar sem maquiagem, eu não morrerei.
O apóstolo Paulo, ele está nos convidando a priorizar para pararmos de ser fúteis. Porque pessoas que pensam somente nas suas particularidades, somente no seu interesse, elas se tornam fúteis. Elas só são úteis para elas mesmas. E elas são o oposto daqueles que fazem a boa obra, que se dedicam à piedade, à caridade. Elas são o oposto. Você já viu como toda mulher egoísta é vaidosa? É lógico. Ela está em função dela. Você não ouve falar que ela chama uma mulher que tem roupas surradas para dar um passeio no shopping e entra na loja onde ela compra. Você não ouve falar desse testemunho. Ela não consegue. Ela, na verdade, nunca nem viu que a pessoa que adora do lado dela usa roupas desgastadas. Ela nunca nem viu. Porque ela está ali. Eu quero conhecer Jesus. Ela não tem tempo de olhar para o lado. E o apóstolo, ele está nos pedindo a mudar essa perspectiva. E ele pede, olha, sejam mulheres dedicadas às boas obras. Sejam mulheres dedicadas a fazer pelo outro. Existe uma necessidade no corpo de Cristo que só nós poderemos fluir, enxergar, identificar, perceber. Que se nós estivermos muito preocupadas com aquilo que a gente gosta, nós podemos não olhar ao que Deus está nos pedindo. A história nos conta de mulheres como Sarah Edwards, a esposa do Jonathan Edwards. Ela, com 13 anos, impressionou o Sr. Edwards. Ela era uma mulher tão devota a Deus, que ele escreveu no diário dele, né? Eu vou ouvir falar de uma garota que tem experiências maravilhosas com Deus e o Espírito Santo toma a sua mente de bondade. E quando ele toma a sua mente, ela é capaz de fazer coisas magníficas para ele. Ela tinha apenas 13 anos quando a devoção dela o impressionou. E ele resistiu ali, guardando ela em oração. 4 anos depois ele pediu ela em casamento. E a senhora Edwards, ela teve 11 filhos com o Jonathan Edwards. Dentre eles, a Jerusa, que foi a noiva de David Bryan. E desses 11 filhos, ela queria que todos fossem pregadores do Evangelho. Ela queria que eles fossem somente, exclusivamente isso. E se eu não me engano, 2 de seus filhos pediram para ser homens públicos, para ter carreira pública. No dia que um filho disse para ela que não queria ser pregador, mas ele queria ser um cristão frente à política, ela ficou decepcionada. Eu não te criei para isso. O que a gente quer? Que nosso filho seja pastor? Deus o livre. O filho vai ser advogado. Deus o livre, vai ser doutor juiz, meu filho. Ou doutor médico. Ou vai vestir preto ou branco. Meu filho vai ser moral, não é pastor não. Sarah Edwards ficou revoltada quando percebeu que nem todos os filhos de seu ventre seriam dedicados exclusivamente ao ministério da pregação e do ensino. Essa mulher, ela edificou o seu lar e fez parte do grande avivamento. E ela muitas vezes, através de sua devoção, quebrantava Jonathan Edwards. Sua dedicação a Deus, a reverência com a qual ela se colocava diante de Deus. E é engraçado também uma história sobre ela, bem mulher, né?
Teve um momento que Jonathan Edwards precisou assumir outras responsabilidades na igreja onde ele ministrava, e veio outro cara pregar. E o outro homem era tão bom quanto. E as pessoas começaram a correr atrás do cara, né, para conversar sobre a pregação, e ela começou a ficar com ciúme. Ela disse: agora os crentes olham para esse pastor como se nunca tivesse ouvido pregação antes na vida. Espero que ele não tome o lugar do meu marido. E a história conta que depois ela foi se arrepender diante de Deus pelo ciúme que ela estava tendo do lugar do marido dela. A gente é assim, né? Ó, minha casa, meu marido, meus filhos, meu, tudo é meu, né? Meu, é meu, tudo é meu. Eu quero que tudo que seja meu dê certo. É o oposto daquilo que Jesus Cristo nos pede. Ele pede às mulheres para que elas tenham coragem de entregar seus filhos e seus maridos ao martírio. Hebreus capítulo 11, verso 35. E a história conta que depois ela foi se arrepender. E disse sobre esse pregador que ela estava com ciúme: quisera que o Espírito Santo descesse sobre toda a carne e todos proclamassem o evangelho como este homem. Ela entendeu que ela estava fugindo do foco, que ciúme não era coisa para mulher como ela. Você já pensou se ela tivesse alimentado isso, impedido Jonathan Edwards de ter um coração íntegro diante do Senhor para ser um dos maiores teólogos da história da igreja? Porque o seu coração estava envenenado, em vez dela deixar esse homem se preocupar com sistematizar coisas maravilhosas como ele fez, ela ficava dizendo: olha, toma cuidado, acho bom tu voltar e pregar nos púlpitos, porque o fulano de tal está tomando o teu lugar. Ela sacrificou esse sentimento de ciúme, entregou a Deus e permitiu que o marido dela fosse então um dos maiores teólogos da história da igreja. Para ser isso, ele precisava se afastar um pouco das obrigações da igreja local. São escolhas diárias que a gente tem que fazer para ser edificadoras. Temos também Catherine von Bora, uma mulher que permitiu Martinho Lutero ser um teólogo, ser o reformador, ser um escritor, porque ela ia dar conta de tudo. Tem um escrito dele que os amigos sempre falavam que ele só vivia com a bata dele de monge agostiniano suja antes de ser casado. Tem uma carta que ele fala para o amigo dele que agora a bata dele só vive limpa, depois que a Catherine von Bora entrou na vida dele. Ela permitiu que esse homem fosse o reformador. Ela não exigiu dele: olha, agora você vai cuidar das crianças porque eu estou cheia, entendeu? Você só fica aí nessa conversa fiada de ficar falando com esses meninos que só vivem aqui dentro dessa casa. Nenhum é teu filho. A história conta que ela passava o dia trabalhando para sustentar o ministério de Lutero. Ela alimentava os meninos que vinham aprender com Lutero. É desses jantares que Catherine von Bora fazia que tem o resultado do livro Conversas à Mesa com Lutero, um negócio assim, né? Tem inclusive em português. Rafaela tirou uma foto e mandou para mim. Fiquei horrorizada, não sabia, né? E aí você vê que ela, no fim do dia, quando ele estava esgotado de pensar e ele estava muito deteriorado mentalmente, de esgotamento físico, ela pegava a folha, pegava eu vou dizer caneta, tá? Mas não era caneta no século XVII, e dizia: dita então para eu escrever. Que mulher era essa? Essas mulheres, elas estão por trás, infelizmente é por trás do sucesso desses grandes homens. E Deus nos chamou para não ter problema com por trás, sabe? Ele nos chamou para servi-lo.
A gente tem que abandonar o ressentimento. O ressentimento não vai nos dar futuro, irmãs. Não vai nos dar futuro. Nós precisamos almejar, como disse Frida Wingre, o registro lá do alto. A fama que os céus designam a nosso respeito. É lá que é o para sempre. É lá que é o para sempre. Sabe, eu fico vendo mulheres desejando ser a Kate Middleton, Princesa Diana, ficar o dia todinho sorrindo, não poder repetir roupa. Você já pensou que vida maldita é essa? De não poder repetir roupa. Onde tu aparece, é porque ela esteve há 2 anos atrás num chá entre amigas com essa roupa. Vocês lembram? Mundo. Já pensou? Ela não poder ter uma vida normal? É uma maldição, irmãs, essa vida. Eu quero ser a princesa da minha casa e não da família real da Inglaterra, não. É uma maldição aquilo dali. Uma escravidão. Você podendo ser você. Você tendo liberdade de fazer diferença onde Deus te inseriu. Para de almejar roupas e joias. E volta-te para as boas obras. O convite do Evangelho para nós é esse. Sarah Judson foi um exemplo de mulheres heroínas com uma história de amor. Muito nesse contexto de uma mulher que trocou as joias pelas boas obras. Sarah Judson, ela foi uma missionária, a primeira mulher a sair como missionária nos Estados Unidos da América. Sarah, irmãs, ela era conhecida pelos seus amigos como uma mulher vaidosa. Seus amigos da igreja sempre diziam para ela: garota, provavelmente tu não serás salva. Ela era tão vaidosa que os seus amigos desconfiavam da vida eterna dela. Achavam que ela ia para o inferno de tanta vaidade. Ela noivou com Adoniram Judson. Os pais dele, o pai pastor, a mãe esposa de pastor, criaram ele para ser tudo, menos pastor. Disseram: você é proibido de ser pastor, você vai estudar outras coisas para não ser pastor. E ele alcançou os mais altos títulos acadêmicos que alguém pode possuir. Um belo dia, depois que ele se tornou ateu na universidade, eu acho que os pais dele ficaram bem felizes, né? Nessa época, para não dizer o contrário. Buscaram tanto que o menino fosse pastor que ele virou ateu. Aí um dia ele foi fazer uma viagem de visita ao tio, a cavalo, e pernoitou numa hospedaria. E lá ele viu um mendigo. Aí tal, tudo bem. Dormiu, acordou, conversou um pouco com o mendigo, foi para casa do tio. Quando ele chegou na casa do tio, uma pessoa simples, mas que tinha recebido um semi-analfabeto, instrutor do Evangelho, cheio do Espírito Santo, e começou a falar do Evangelho para ele. E ele ficou impressionado com a sabedoria de Deus na vida daquele homem. Ele diz: como um homem inculto consegue falar dessa forma? E ele ficou com aquilo na cabeça. Quando ele voltou, que ele chegou na hospedaria, o mendigo não estava mais, o mendigo tinha morrido. E quando ele foi atrás de saber quem era o mendigo, ele descobriu que o mendigo era o maior professor que ele teve na universidade, que introduziu a ele as ideias do ateísmo. Ele disse: esse é o meu fim. E decidiu, na chuva, voltando para casa, voltar-se a Jesus Cristo de novo. E disse: agora eu vou pregar para os judeus. Os pais entraram em profunda depressão, porque ele quis não ser pastor, mas ser pior, ser missionário.
mandou uma carta para a noiva e disse assim: garota, você pode ficar livre do nosso compromisso. Eu estou indo para o Oriente. Você pode ficar à vontade para viver sua vida. Você não precisa me acompanhar. Para surpresa dele, ela mandou uma carta dizendo: não, eu vou contigo. E ele disse: você é muito diferente da vida que nós vamos ter no Oriente. Ela: não estou dizendo que eu vou. E sacrificou as joias, e as maquiagens, e as roupas caras, e os penteados complicados. E, para surpresa de todos, tornou-se a primeira mulher a sair como missionária dos Estados Unidos. Todos os lugares onde o navio de Adoniram Judson encostava, que os reinos e os governos ficavam sabendo que um homem daquela capacidade estava no navio, fazia uma proposta de emprego para ele. Tem uma construção na Índia, inclusive, que ele que ajudou a fazer. Exatamente nesse percurso rumo ao Oriente Médio. Só que aí, irmãos, o navio parou na Birmânia. Os povos bárbaros pegaram Adoniram Judson, botaram ele de cabeça para baixo no presídio e deixaram ele 11 meses assim. Sarah Judson, com todo aquele seu jeito doce, ia todos os dias visitar o marido e convenceu o carcereiro. Ela trocava coxa de cama, comida com o carcereiro para ficar com o marido na cela. E não fazia proposta de voltar para os Estados Unidos. E sustentou aquele homem na sua crise. Conseguiram ter um bebê. Morreu com 1 ano de idade. Depois, ela morreu. Adoniram Judson, cheio de questionamentos diante de Deus, se perguntou: por quê? E não conseguiu mais sair da Birmânia. Decidiu pregar para as pessoas ali. Ele se tornou o sistematizador da língua dos bárbaros. Ele fez o dicionário, ele fez a gramática. Ele ensinou o povo o saneamento básico. E ele disse: então, antes de ir para o Oriente Médio, eu vou ver se eu levanto pelo menos 100 batizados aqui, em nome de Jesus. No final de sua vida, ele não tinha 100 batizados. Ele tinha mais de 100 igrejas, e a Birmânia não era mais bárbara. Ele tinha mais de 1000 pastores nativos consagrados. Não sei quantos 1000 batizados. E ele se casou de novo, mas ele sempre tinha a dor da perda de Sarah Judson, da sua filhinha, e os 11 meses no presídio. Ele perguntava: Deus, já que o Senhor queria me usar aqui, para que o Senhor permitiu tudo isso acontecer? E ele se casou de novo, e antes de sua morte, a esposa entrou no quarto, ele ali debilitado na cama, esperando morrer, e mostrou para ele um jornal. A manchete do jornal dizia: judeus pedem um missionário ao ouvirem a história de Adoniram Judson. O ministério desse homem foi semeado pelo sangue de Sarah Judson, de sua filhinha. Nós somos isso diante do Senhor. Como Esther, mulheres que sem armas salvam o povo, que usam de sua beleza, de sua feição, de seu trato, do seu tempero, para conquistar aquilo que querem com os poderosos, a serviço de Cristo. Mulheres como Elizabeth Elliot, que vencem sem armas, com doçura,
esposa de Jean Elliott, ela recém-casada, e tiveram logo um bebê, vão para os indígenas Aucas, no Equador. Ele deixa a esposa e a filhinha no lado do rio, atravessa e vai. Quando ele chega na beira, começa a acenar com a bandeira branca. Os indígenas vêm, pá, matam ele. Só isso. Abalou o mundo. Garoto que estudou a vida toda, menino jovem, inteligente, recém-casado, pai de uma bebezinha, caiu na besteira de ser um missionário e morreu. Perguntaram a Elizabeth Elliot se ela queria voltar. Ela disse: eu não. Achou no diário do Dinho uma frase que dizia assim: é sábio aquele que entrega a Deus aquilo que não pode guardar. Você pode guardar sua família? Pode não. Você pode guardar seu casamento, seus filhos? Pode não. Para de criar teus filhos para ti. Se você não ensiná-los a ter amizade com Deus, você não será capaz de protegê-los. E ela olhou aquela frase e disse: eu vou continuar o ministério do meu marido. Ficou ali 2 anos se preparando, esperando uma oportunidade. Quando a oportunidade surgiu, lá atravessa Elizabeth Elliot, sem arma, sem avião, sem nada. A única coisa que ela tinha com ela era uma bebezinha nos braços, fazendo sinal para os índios para poder entrar. Sabe o que aconteceu? Os índios disseram: uma mulher e uma bebezinha? Pode. Ganhou os Aucas para Cristo. Se o Jim soubesse que era uma mulher e uma bebezinha que os índios queriam que deixasse entrar, que fosse o cartão de visita, gente, ele ia estar vivo, ele tinha ficado do outro lado e botar dela para frente. E tinha um indígena que fugia dela. Até que um dia ela disse: qual é o seu problema? Ele disse: eu matei o teu marido. Os olhos de amor dele por mim me perseguem. E o Jim tinha arma. Ele escolheu morrer e ela entendeu isso. Flechas não resistem à pólvora. Ela entendeu que o marido que tinha arma escolheu morrer. O povo era valioso. E Elizabeth Elliot deixou o seu legado missionário, legado de abnegação e santidade. E ela é uma das escritoras que ensinou as mulheres a serem puras. E ela foi instrutora de um grande homem que ministra sobre santidade nos relacionamentos entre homens e mulheres ainda solteiros, o Joshua Harris. Mulheres têm como legado compaixão. Susanna Wesley apontam para ela ser a fundadora do metodismo. Apontam para ela. Porque o John Wesley, filho dela, ele recebeu uma espiritualidade gerada na mãe. Susanna Wesley, dizem que o marido dela, que era o pastor, não era um homem íntegro. Era um homem mau caráter. E ela que segurava as pontas dentro de casa de dar uma espiritualidade padrão para os filhos. O pai dela foi um homem esperto, um pastor letrado que alfabetizou a filha numa época em que as mulheres não podiam ler. Leia, minha querida, é teu direito hoje. Leia. Descubra, é teu direito hoje. Susanna Wesley foi instruída pelo pai que lutou contra o sistema da época para alfabetizar sua filha em casa. A menina lia as escrituras e lia as escrituras para os filhos num casamento desestruturado. E ela, todas as vezes que botava o John e todos os outros filhos para lerem as escrituras, cada vez que os meninos liam, ela fazia uma pergunta depois: o que você vai fazer com isso? Isso desenvolveu uma cobrança e uma reflexão profunda no John Wesley.
que primeiro foi um problema sério para a espiritualidade dele, mas depois tornou-se a grande esperança que ele teve em buscar a santidade de Deus. O que você vai fazer com o que sabe? O que você sabe tem que mudar você. Era a reflexão de Susana Wesley para ele. Então apontam para ela. Essa devoção que ela gerou nesse menino fez dele um menino desejoso de ter uma vida piedosa, dedicada ao Evangelho. Os metodistas, que foi chamado o movimento que Jonathan Edwards, que chamam todo mundo, né? Que John Wesley começou, irmãos, às 22 horas eles já estavam no 15º sono, que eles já estavam esgotados, porque o dia deles começava às 4 da manhã. Era café para os mendigos, era visita aos presídios, era consolidação dos fracos na fé, era os cultos de rua, todos os dias, esse rito. Todos, não era um congresso que a gente se mobiliza em 2 semanas. Todos os dias eles tinham esse ritmo. E perguntaram para ele, qual o segredo disso? Ele disse, eu aprendi com a minha mãe sobre teologia, mais do que com todos os teólogos da Inglaterra. Ele recebeu esse exemplo de devoção. Ela foi impedida de ser a reverenda Susana Wesley, mas não foi impedida de gerar em seu filho o caráter de Deus que ela queria entregar. Assim nós vencemos. Eu quero terminar com algumas reflexões. Mulher não pode pregar? Será que o que Jesus nos pediu em Marcos 16, em Mateus capítulo 28, ele disse, homens, ide por todo o mundo, e homens façam discípulos de todas as nações, batizando homens. Assim que está escrito. O sacerdócio universal, lá de 1 Pedro capítulo 2, vamos ver? Verso 9. Diz o que, irmãos? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz que o sacerdócio real é dos homens, exclusivamente deles. Está escrito nesse texto. Vamos ver o que as Escrituras dizem em Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Aqui está escrito, habite ricamente nos homens a palavra de Cristo. Homens, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão de coração. Está escrito assim no texto. Você sabia que muitos anos, por séculos, nós fomos impedidas de entoar os cânticos dos nossos tons femininos? Porque não enxergavam isso. Não enxergavam voz, enxergavam homens. E como a gente era o símbolo do pecado, porque a humanidade é culpada por causa de Eva,
Você pensa assim? Tem mulher que pensa assim. Tem mulher que é machista, você sabia? Eu não sou feminista não, eu sou feminina, mas tem mulher que é machista. Nós não tínhamos direito de louvar, porque nós éramos o símbolo do pecado. Então, quando a gente entoava os cânticos, a gente era sensual. A gente podia fazer alguém cair em adultério, e aí é Jezabel. A gente também não pode ensinar e aconselhar, mas está escrito, mas a gente não pode. Quando nós olhamos para a desonestidade desse tipo de ensino, a gente só pode pedir a Jesus misericórdia, irmãs. Porque eu sinceramente não tenho vontade da gente sair mudando isso, não. Eu quero só que a gente sirva ao Senhor. Que a gente sirva com propriedade. Porque essas debilidades existem. Porque o ser humano é mau. O texto está dizendo que nós podemos ter o direito de ter ricamente a palavra de Deus em nós. Vamos ver então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 ao 15. Vamos ler desde o verso 9. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. Atenção, se esse texto aqui, se esses dois versos aqui forem literais, como os próximos que nós leremos, que as pessoas dizem, não, esses dois de cima não são, a partir de agora é. É assim que a teologia machista diz. Se esse texto, ele está, eu não estou dizendo que nós não devemos interpretar as escrituras de forma literal, ok? No sentido da verdade estabelecida. Mas eu me refiro a compreendermos o contexto no qual uma carta é escrita. O contexto no qual uma carta apostólica é escrita tem um endereço, tem uma problemática que foi erguida pelos que perguntaram ao apóstolo o que ele está respondendo, que não pode ser ignorada, senão a gente vai começar a fazer discrepância. Pisar em serpentes e escorpiões. Essa literalidade é que agora a gente vai encher o templo de escorpiões e serpentes e vai começar a pisar aqui, porque a Bíblia diz que nenhum poder do mal virá contra nós. É dessa literalidade que nós estamos falando? Não, meu irmão. As escrituras aqui, se elas estão falando da literalidade que está totalmente exposta nesse texto agora, então nós estamos todas pecando quando fizemos uma trança um dia na vida, quando colocamos um ouro ou uma pérola ou uma roupa que foi cara. Mas aí a gente pergunta sobre esse texto e o que dizem? Não, é que a mulher, ela deve não ficar dedicada a essas coisas e se adornar de boas obras, para evitar também que a igreja pare de ser um lugar de devoção a Deus e se torne agora um ambiente de competição. As escrituras proíbem isso. Irmãos, esse é o sentido coerente do texto. Aí vem eu, plebeia, e vem ela, uma condessa. Aí a gente frequenta o mesmo templo. Aí ela chega aqui toda maravilhosa e começa a me olhar. E eu aqui toda, oh meu Deus, não venho mais nessa igreja não. Ok? A igreja deve ser um ambiente de modéstia, onde nós estamos equilibrados, onde nós nos preocupamos e nos vestimos como o outro estará.
A igreja é um lugar onde eu necessito mostrar minhas roupas caras? Não. É um lugar onde eu devo fechar o olho, dobrar meu joelho e clamar a Jesus. Bater no peito e dizer: sou pecadora. É para isso que serve o templo. Ok? Então o que o apóstolo está protegendo é esse ambiente de equilíbrio. Senão entre as mulheres a gente vai já começar a competir o sapato. Quem vem com os penteados mais estrambolos? Já viu aqueles penteados assim daquelas mulheres daquela época? Aquela cara de arrogante com aquele monstro assim no cabelo, né? Senão a gente vai virar isso. Então, se o texto continua com esses sentidos de compreendermos o contexto no qual estava se falando, de desigualdade social profunda, de pessoas que viviam debaixo de escravidão e outros que eram senhores de escravos, frequentando o mesmo templo, nós devemos também compreender com sensibilidade o contexto cultural no qual os demais versículos serão lidos. Não é coerente, irmãs? Então vamos continuar. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade com bom senso. Esses versículos foram a causa da destruição de muitos ministérios femininos. Que duro a compreensão que uma teologia herética machista causou para nós. Quando o apóstolo Paulo está querendo dizer, irmãs, que a mulher deve aprender em silêncio com toda reverência, olhe bem para essas palavras. Não sinta dor por elas. Não tenha medo delas. O apóstolo, ele está garantindo a nós o direito de aprender. Aplauda Jesus por isso. Sim, nós temos direito de aprender. Em silêncio. Não é calada, mulher. Eu só queria entender como que. Não é isso. A palavra silêncio aqui, ela está referente à concentração. Dedicação. Não fala com o coleguinha. Te concentra, porque o Evangelho está te dando o direito de aprender. Você vai dominar as Escrituras. Aprenda em silêncio com toda reverência, com todo desejo, com toda devoção, com toda dedicação, com todo esmero. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, portanto, em silêncio. Esse exercer autoridade é uma expressão que surge no Novo Testamento, que está significando o conceito do usurpar. Nós não podemos usurpar a autoridade dos homens. Eu exerço meu ministério como mulher. Você lembra de Débora? Foi cheia do Espírito Santo em momento de desordem. Em Juízes está escrito que o povo de Israel fazia aquilo que bem queria. Nada melhor do que Deus levantar uma mulher para botar ordem no negócio, né? Deus encheu Débora do seu poder e ela começou a ser juíza. Irmãos, acredite, tem gente que diz que o juiz ali é a gente poder prestar concurso para ser juiz de lei, assim. Ignorantes que não compreendem que a lei de Deus era o direito do povo judeu. Ela não era somente juíza de crimes do sentido roubou o bode do vizinho. Ela era juíza de causas teológicas, da espiritualidade do povo inteiro.
isso não, irmãos. Quando se trata de Israel, o direito do povo é a Torá, é a lei. O Espírito do Senhor veio sobre Débora para ensinar a retidão, o caminho de Deus ao povo inteiro. Porém, as Escrituras nos dizem que essa mulher, ela cumpria esse serviço debaixo das palmeiras de quem? De Lapidote, seu marido. Ela não se utilizava do Espírito do Senhor sobre ela para dizer: agora o dono das palmeiras sou eu. Está entendendo, seu Lapidote? Ela não se utilizava do Espírito de Deus sobre ela, senão seria Jezabel. Ela estaria usurpando a autoridade que Deus deu ao seu marido, em detrimento de uma falsa espiritualidade. Isso é Jezabel quem faz. O Espírito do Senhor deve vir sobre nós, e a gente pode ser, sabe, a Joyce Maia. Não é ela que prega? Ela disse que o seu marido Dave, ela tentou fazer ele pregar, e ele passou a maior vergonha da vida. E ela compreendeu que ele não é pregador, ainda porque casou com ele, que agora o bicho é obrigado a pregar, meu Deus do céu. Mas ele é o cérebro de tudo no ministério dela. Ele comanda a agenda dela. E ela é uma proclamadora do Evangelho, porque mulheres podem proclamar. Ela não é a cabeça do lar, ela é uma proclamadora do Evangelho. O que o apóstolo está querendo dizer, irmãs: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, portanto, em silêncio. Ele não está falando que nós não temos a dignidade de ministrar o Evangelho de Deus, de que se aqui nós temos um grupo de 10 pessoas, uma é mulher, teóloga inclusive, e os outros 9 são pessoas recém-convertidas, o sermão não pode ser os dela. Tem que chamar um rapaz, ele pode fazer as discrepâncias, e no final do culto, na porta, já que não é mais dentro da igreja, ela pode resolver os problemas heréticos do novo convertido. Não é isso, irmãs, que as Escrituras estão pedindo. O apóstolo está pedindo para que essa mulher não use do seu poder nas Escrituras para tornar-se uma mulher de posição masculina, para tornar-se uma mulher que exerce o ministério como um homem. E aí o apóstolo, ele diz como um bom rabino, porque Adão foi criado primeiro. Ele dá base, não confunda as coisas, garota. Você está tendo o direito de aprender, você está tendo o direito de dominar as Escrituras, mas isso não te faz homem. Você é filha de Eva. Você foi criada depois. E existem responsabilidades que foram dadas a Adão, que quando Eva tentou usurpar as responsabilidades, que aconteceu? Ela errou. Não queira ser o homem da sua casa. Não vai dar certo. Agora você tem dignidade de aprender. E debaixo de sacerdócio universal, proclamar as Escrituras. Você não pode achar que porque é proclamadora das Escrituras tem as mesmas responsabilidades de um homem. É a dona do lar, é a pessoa que dá ordem no casamento. Nós não podemos confundir, e o nosso Deus não é Deus de confusão. Podemos ser pastoras, podemos ser ministras do Evangelho, porém, nós não somos os cabeça do lar, da sociedade. Amém, irmãs? Para ilustrar essas coisas, eu quero deixar para vocês como um dever de casa Romanos capítulo 16. Tá? Vocês vão ler em casa. Mas leiam, por favor. E você vai ler ali uma lista de, talvez, são umas 10 mulheres cooperadoras do Evangelho com Paulo. Inclusive, uma delas, que é
se não é o texto, está entre os textos mais polêmicos ao longo da história da igreja. O verso, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. O verso 7 de Romanos 16. Uma garotinha chamada Júnias. Irmã, ela não era pastora não, ela era apóstola, viu? Ela era apóstola, não era pastora. Ela era uma comissionada para proclamar o evangelho e ensinar homem, mulher, judeu, grego, escravo e livre sobre a boa nova da salvação. Existem tantos malabarismos em torno de Júnias. Tentam dizer que Júnias é uma palavra diminutiva para juniano, se não me engano. O problema é que todos os escritos gregos da época, nenhum atribui nunca esse nome a um homem. Porém, é tão difícil assimilar a ideia de que Paulo não está fazendo que eles tentam achar um nome maior para caber o nome Júnias dentro, para dizer que é o nome diminutivo de um homem, mas não é uma mulher. O apóstolo diz que ela fazia parte do grupo apostólico com ele, como cooperadora do evangelho. E aí você vai ler milhares de outros nomes, dentre eles a querida Priscila, que junto com seu marido levou Apolo para dentro de casa e o instruiu no evangelho. Muitas vezes, Priscila, por 3 vezes, o nome dela é citado à frente do nome de Áquila, o que dá 2 sugestões: que ela tinha uma família mais nobre que a dele, ou que ela era mais dedicada ao evangelho que ele. Nem por isso Áquila morreu. Eu encerro dizendo a você, querida irmã, que a falta do nosso posicionamento no evangelho faz com que o reino de Deus perca. Não abra mão da sua posição de manejar bem a palavra da verdade, de ser um exemplo para os fiéis, de ser uma adoradora que adora em espírito e em verdade, uma edificadora, uma consolidadora. Abra mão da futilidade, ela está te arrancando o direito de ser ministra do evangelho. Ah, pastora Karine, essa teologia, essa interpretação vai abrir para nós termos pastores trans. Só se você encontrar um nome trans nos cooperadores do evangelho. Só se você encontrar Jesus trazendo a dignidade de uma pessoa que possa viver debaixo de homossexualismo. Só se você arrancar do texto do apóstolo Paulo aos Coríntios e de Apocalipse, o nome prática homossexual não vai para o céu. E o apóstolo Paulo, ele diz, ele abre o seu coração em Gálatas capítulo 3, verso 28. O apóstolo Paulo é muito acusado de um omisso para direitos sociais, porque em vez de mandar uma carta a Filemão dizendo, olha, Onésimo agora é livre, ele faz a dizer, trate Onésimo como se fosse a mim. Irmãos, quando ele diz a Filemão, trate Onésimo como se você estivesse tratando a mim, ele está dizendo, dê a esse homem a dignidade que você me daria. Só porque não está escrito a abolição da escravatura deve ser feita, nós percebemos que a dedicação do apóstolo Paulo é para que o evangelho não seja confundido com rebeliões. E ele está todo o tempo nos pedindo e nos incentivando a ministrar o testemunho do evangelho de dentro para fora. E isso muitas vezes requer de nós receber humilhações.
Porém, ele abre o seu coração em Gálatas capítulo 3, verso 28, quando ele diz: eu posso dizer como é em Cristo. Então eu vou dizer: não há homem ou mulher, escravo ou livre, judeu ou grego. Em Cristo todos somos um. Amém, irmãs? Existem essas três capacidades de ponderarmos as diferenças. Não existe hétero ou homo. Então não diga para mim que mulher ter direito de proclamar o evangelho é a mesma teologia que vai fazer a ideologia de gênero entrar na igreja. Isso nos faz retomar os tempos greco-romanos, quando o direito da mulher estava submetido ao direito do homem. Isso não é verdade. Você, como indivíduo, deve ser respeitada em suas singularidades, em sua individualidade. O direito da mulher deve ser resguardado e ela não deve ser comparada ao homem. Nós somos biologicamente diferentes, emocionalmente diferentes, psicologicamente diferentes. Não compare. Nós temos uma função em Cristo e os homens têm outra função. Acabou. Amém, irmãs? Glória a Deus por isso.